seguindo com Moisés Mendes, e a grande pergunta desta semana: Bolsonaro está morto. E agora? Moisés Mendes. Como é que E é essa história, agora? Moisés? E agora, hein? Você também velou o defunto à distância em Copacabana? Quando eu tentei oferecer minha contribuição logo depois do que aconteceu em Copacabana, porque eu acho que eu, tu e muita gente, nós não esperávamos um fracasso tão grande. Eu não esperava. Eu esperava alguma coisa em torno de 40, 50 mil pessoas, né? Uma manifestação com um bom porte, né? Uma boa adesão, com a presença do Tarcísio de Freitas, né? Organizada pelo Malafaia. Tem que lembrar sempre que isso aí tudo é ideia do Malafaia. O O Malafaia é o cara que diz, Conde, o Malafaia é o cara que diz para o Bolsonaro, deixa comigo, entendeu? E olha o fiasco que foi essa concentração. Então, eu não esperava que fosse um fracasso tão grande. Eu produzi logo depois um texto que está publicado aí no 247 sobre esse fiasco, que deve sim ser creditado ao Malafaia, porque ele é o anfitrião, né, dessa turma toda, mas que deve também ser creditado ao Bolsonaro, o próprio Tarcísio de Freitas, que se apresenta lá como o cara que vai herdar o bolsonarismo. Então, o fracasso do que aconteceu em Copacabana, Conde, é um marco importante, decisivo para tudo que vai acontecer a partir de agora. O que Eu também aconteceu em acho que é um Copacabana. divisor de águas. Acho que marca isso. Só queria dar duas percepções aqui. O artigo do Uhum. Moisés Mendes está no 247, para quem quiser ver, eu recomendo. Com o fiasco no Rio, Malafaia abre a porta da cadeia para a prisão de Bolsonaro. Eu vou botar o link aqui no bate-papo para vocês. Dizer o seguinte: primeira coisa, né? As pessoas falam assim: mas a esquerda, para botar 18 mil pessoas nas ruas, vai ter que penar. Vai mesmo, vai mesmo. E assim, mas são contingências da história, né? A direita estava botando 500 mil, 400 mil, e aí agora está em declínio, está botando 18 mil. A esquerda estava botando 10 mil, 20 mil, e talvez esteja agora numa curva ascendente. Assim a gente espera, tomara que seja essa divisão. O que você acha dessa leitura, querido Moisés? Concorda? Eu acho, Conde, que eles vão conseguir em São Paulo no dia 6. Já tem uma programação, né? Já tem um planejamento, né? Já estava previsto, tinha a manifestação de Copacabana e vai ter agora, dia 6 de abril, uma manifestação na Paulista. Na Paulista. Paulista, eles sempre conseguem reunir muita gente. Olha só aqui, ó, vamos pegar o Rio. No Rio, em 2022, eles reuniram 64 mil pessoas, né? No ano passado foram 32 mil, quase 33 mil pessoas. E agora, segundo a USP, 18 mil, o Datafolha vem com esse número de 40 mil, que é mais do que o dobro, né? Que é uma coisa meio estranha esse número do Datafolha. E tem a conta da Polícia Militar, que nós não podemos considerar que são 400 mil. Né? Vamos ficar com os 18 mil. Então, o que eles podem reunir na Paulista? Em fevereiro de 2024, quando eles reuniram 185 mil pessoas na Paulista, é muita gente. Então, é possível, sim, que o Bolsonaro venha a se recuperar, o Bolsonaro e o próprio Malafaia, e com o Tarcísio junto, né, no estado do Tarcísio, que eles venham a se recuperar na manifestação de 6 de abril na Paulista. Eu vi tu falando aí com a Flávia, no final da conversa de vocês, sobre a possibilidade de ter um contraponto das esquerdas para oferecer uma resposta a essas aglomerações. Eu, particularmente, eu não vou trabalhar contra, claro. Eu, particularmente, acho que não é uma estratégia correta no momento. Não é. Né? A possibilidade de as esquerdas reunirem mais gente do que eles hoje pode não existir, Conde. Pode Sim, não existir, como você não tem razão. existir oportunidades. Eu estou Então, falando essa em termos tentativa. históricos, né? Talvez a virada, quer dizer, a esquerda volte a ser o que era, ocupando as ruas com mais, né, enfim, intensidade, daqui um ano, 2 anos. No ano eleitoral vai ser, eu acho que é o ano que a esquerda deve voltar, porque quando na campanha do Lula, querido Moisés Mendes, vamos lembrar que o Lula passou por todas as capitais brasileiras e levava contingentes gigantescos para as ruas. Quer dizer, quando tem eleição, a esquerda sai na rua, né? Desculpa, só para você temperar essa Não, percepção. não está certo, mas nos últimos anos nós não temos esse dado. Nós tivemos grandes manifestações
quando, na época da pandemia, nós tivemos 5 manifestações como tentativas de fragilizar e de derrubar o Bolsonaro. 5 grandes manifestações. Eu participei de 4 aqui em Porto Alegre, mas todas elas foram murchando para chegar na última com a percepção de consenso de todo mundo de que era preciso parar porque não ia mais acontecer mais nada. Então, hoje, a dependência é de quem nós dependemos para que isso aconteça. Dos jovens. Isso é um tabu que a esquerda não aborda. Nós precisamos dos jovens para que essa vitalidade dos jovens esteja nas ruas. E isso não está acontecendo. Então, nós não temos hoje condições, a esquerda não tem condições de oferecer uma resposta até o que aconteceu em Copacabana. Nós não temos. Então, eu vi com a Flávia aqui, eu andei lendo depois, eu não sabia, que tem sim uma intenção de fazer uma manifestação dia 30 de março, não é isso? Isso, Eu acho que não é uma arriscado, né? estratégia certa. Não sei também quem é que está pensando isso, né? Mas não considero correta. A possibilidade de dar uma resposta ao que eles fazem, inclusive a aglomeração de 18 mil em Copacabana, a possibilidade de não dar certo é muito grande. Agora, Então, acho que é Moisés, um risco que não precisa ser corrido. perfeito. Não, hoje, eu estou falando hoje como resposta ao que eles estão fazendo. É interessante deixar a direita se confundir isso, porque a direita está confusa. Vamos admitir o seguinte: eles também não têm muito problema com coerência, eles são incoerentes mesmo, mas a gente vê que as bandeiras, né, elas ficam residuais, né? Bandeira pela anistia, os fanáticos ali, nem sei se eles entendem isso direito, né? Anistia das pessoas que invadiram ali a Praça dos Três Poderes, mas eu queria ouvir de você o seguinte: o rescaldo dessa manifestação, sem pensar no público, mas no que foi dito ali. Qual a avaliação que você faz, por exemplo, do discurso do Tarcísio e do Bolsonaro, sobretudo? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. O Bolsonaro mantendo uma linha agressiva, né, muito assertiva com essa linha de extremismo exacerbado, porque é a última chance dele, às vésperas do recebimento da denúncia, agora dia 25, 26, na próxima semana, terça e quarta-feira, o Supremo, a primeira turma do Supremo, vai receber a denúncia contra ele e principalmente contra aquela turma de militares ali, o primeiro bloco, né, vamos dizer assim, de denunciados. Isso vai acontecer, começa na terça e deve terminar na quarta. Então, tu tem o Bolsonaro, o Braga Neto, o Almir Garnier, que era o comandante da Marinha, o Augusto Heleno, o Mauro Cid, o Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, o Alexandre Ramagem e o Anderson Torres. Dessa turma de 8 aí, só 2 não são militares. Da primeira turma, primeiro lote, que vai ter a denúncia acolhida pelo Supremo, só 2 não são militares de 8, são 6 militares. Vou dizer, o Bolsonaro não é militar, não, ele se apresenta como tenente, não é isso? Então ele vai ter que entrar na turma dos militares também. Então isso vai acontecer semana que vem. Nós temos que pensar agora, Conde, que as coisas vão acontecer a partir do recebimento da denúncia, não é isso? Do acolhimento da denúncia. E eles vão ser formalmente declarados réus. E é o que vai começar a acontecer agora, se começam a ser julgados. Claro que vai ter um longo processo pela frente. É isso que nós temos que pensar. Tarcísio de Freitas, presente, né, na manifestação de alto risco para ele, porque ele tem que falar o que ele falou, que o candidato é o Bolsonaro, não é ele. Né? Ele tem que dar umas cutucadas nas decisões do Supremo em relação aos manés, né? E ele tem que buscar agora uma calibragem de discurso, Conde, para ser, ao mesmo tempo, um cara que fideliza a base da extrema-direita, mas, ao mesmo tempo, tenta alargar essa base em direção ao centro. O desafio para o Tarcísio de Freitas é enorme a partir de agora. Por quê? Conde, como tu disseste no início da conversa, que o Bolsonaro está morto, politicamente morto. Dizer, bueno, mas em São Paulo vai ter uma manifestação grande em 5 de abril. Não vai ser suficiente para mostrar a força política dele. Então, a transição está feita. O cara que começa agora a abraçar essa possibilidade de herança do bolsonarismo é o Tarcísio de Freitas, que Globo, Folha e Estadão apresentam como um extremista moderado.
né, Conde? É isso, é esse deboche que nós estamos lidando agora. E nós podemos falar, Conde, depois mais adiante, que eu acho que é interessante fazer essa tentativa de comparação, sobre a situação da Argentina, de manifestação na Argentina. Nós podemos falar para Não, vamos tentar. falar com certeza, mas se você me permite, eu Vamos, quero ainda tirar algumas leituras tuas desse episódio, sem não antes trazer aqui agradecer a Sandra Garcia, que está colaborando com a gente. Obrigado, querida. Beijo para você, acho que ela assiste a gente em Nova York. Edson Antunes, manifestação do Bozó só tinha filhotes da ditadura. Eu queria te perguntar do Kassab. Trocas, juras de amor entre Bolsonaro e Kassab. O Bolsonaro citou o Kassab um par de vezes ali no discurso dele, e há um rumor de bastidor, né? E o Kassab, enfim, ele é como é que você define o Kassab? Ele não é de direita, não é de centro e não é de esquerda. Essa é a definição do Kassab, né? O que o Kassab está querendo com o Bolsonaro, Moisés? O que você achou dessa aproximação? olha só, o Kassab também está numa situação muito complicada, né? Por quê? Porque tudo que é avanço de projeto da extrema-direita vai depender de uma base que passa pelo que se chama, né, nesse centrão ampliado aí, que passa principalmente por apoio do PSD do Kassab. O Kassab é o cara que vai tornar possível qualquer iniciativa no sentido, por exemplo, de dar encaminhamento a esse projeto de anistia, né? Então foi isso que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro cria um constrangimento para o Kassab, Conde, quando ele faz referências diretas ao Kassab, meio que nós dependemos do que tu vai decidir em relação a tudo que nós pretendemos para que os golpistas escapem. E essa é a situação do Kassab. É um cara que tá, como tu sabe, todos nós sabemos, de tudo que é lado, com uma perna num lugar, outro braço no outro, né, a cabeça no outro. Ele é um cara que faz o jogo da política de uma forma que hoje tu não tem nada igual. Não tem nada igual. Né? Esse é o espertalhão da política hoje, sabe? O cara que vai ter o maior partido de direita do Brasil, com certeza, se o PSDB, por exemplo, acabar. Né? Porque já estão Alguém indo que na tem direção. o PSD de dado, né? Tem 3 ministérios, pesca, energia e agricultura, não quer perder esses ministérios, inclusive quer mais, né? E ao mesmo tempo flerta com o lado de lá, porque a popularidade do Lula, tecnicamente ou teoricamente, supostamente está baixa. Eu sempre confio muito confio muito não, considero as pesquisas, né? Mas realmente essa multiplicação das pesquisas com popularidade baixa me deixou um pouquinho com a pulga atrás da orelha. Mas, querido, para complementar, eu cortei você, você pode complementar Não, eu essa acho que é isso leitura. aí mesmo. E considerando, Conde, que, além de tudo que disseste, quer dizer, presença no governo, que é uma coisa histórica dele, ele é um cara que está sempre que está no governo. Ele está no governo E de está São no governo do Paulo. Tarcísio, está no governo, secretário. Ele está do Tarcísio. Então, ele é um cara que faz esse jogo para saber onde, como tu disseste, para que lado ele vai. Né? A orientação política do Kassab é de acordo com o vento. Se o vento empurrar ele para o lado do Lula, se o Lula se fortalecer, vai ser para o lado do Lula, né? Mesmo que parcialmente. Mas ele vai trabalhar agora no projeto porque ele quer ser. Isso é uma coisa que está sendo muito divulgada. Ele quer ser, ele tem a ambição de ser o vice do Tarcísio de Freitas. Porque o vice no Brasil é uma possibilidade real de poder. O Né? vice. Todo mundo quer ser vice no Brasil. Quer dizer, Não, esses dias que foi comemorado 40 anos, né, da redemocratização, o Sarney era vice, né? Quer dizer, assumiu claro, naquele. claro, claro. Todo o Temer, tu vem com uma sequência, tem uma sequência aí de situações em que o vice se fortalece. Então, ele quer ser, esse é um projeto que está dado, né, muito abordado já por colega nosso, né, ele quer ser, é a possibilidade de ele vir a ser vice do Tarcísio, ele quer ser um cara que fica na porta do poder para ver o que vai acontecer. O vice de empresa, Conde, o vice de diretório central de estudantes,
o vice de entidade de comunidade, ele está sempre perto do poder, achando que a qualquer momento ele pode assumir o poder. É a Então, melhor esse cara, o posição, né? Kassab, O cara prefere ser vice do que ser cabeça, né? Não, quero ser vice. Quero ser vice, que é melhor. Tem menos sim, compromisso, menos porque responsabilidade. ele aposta que a qualquer momento, pelo imponderável da política, ele pode assumir o poder. Então, o projeto do Kassab é ser vice do Tarcísio de Freitas. Então, isso está claro. Bolsonaro Aliás, criou um problema para eles. É aí, como é que é? Tu vai ficar com a gente nesse projeto da anistia? Né? Claro que ele vai ficar dando então, briga. isso que está na ordem do dia, inclusive muita articulação ali entre, né, os partidos alinhados ao Bolsonaro, que é majoritário, que são majoritários no Congresso, lamentavelmente, fatalmente, para aprovar esse projeto da anistia. Vamos ver como é que o Hugo Mota vai se comportar. Vamos ver, é o primeiro teste também de fogo da Gleisi Hoffmann, né? Ver como é que ela vai articular nesse sentido. Ela tem articulação de outras matérias ali. Mas vamos falar da Argentina, meu querido Moisés Mendes. Tem manifestação para a Argentina quarta-feira? Como é que é Vai esse ter, negócio? vai ter, porque estão fazendo todas as quartas-feiras, né? O que aconteceu na Todas. quarta-feira foi a grande manifestação, mas já vinha acontecendo. Tradicionalmente, os aposentados fazem a manifestação de quarta-feira em Buenos Aires, em algumas grandes cidades. Mas o que está se prevendo para agora, para essa quarta-feira, Conde, depois do que aconteceu na semana passada, com mais de 100 pessoas presas, com mais de 600 pessoas feridas, um jornalista, um fotógrafo que teve a cabeça arrebentada por um tiro que está provado que foi disparado na direção dele por um policial, né, do Milei. Então, quarta-feira, a previsão é de que a manifestação vai ser maior do que foi a da semana passada, porque os sindicatos, a CGT, que é poderosa lá, né, e os movimentos organizados em piquetes, por exemplo, eles têm os famosos piquetes, que são por área, né, por categorias, não são sindicatos, são grupos organizados para defender determinados interesses. Então, esses grupos, sindicatos, os piquetes, as comunidades e as torcidas organizadas que foram para a rua na quarta-feira vão voltar agora, Conde, nessa semana de novo, e vão desafiar a polícia do Milei. Isso é interessante. O que está acontecendo lá, olha só, é, por que os aposentados? Porque, historicamente, Conde, os aposentados são muito fortes na Argentina como força política organizada e com presença na rua. Dizer, mas os velhinhos estão tudo na rua, estão. Então, aqui, ó, para contar rapidamente, 2001. 2001, crise do Corralito, quando termina o período de dolarização, 10 anos de dólar um por um na Argentina. Dolarização que uma hora acabou, a dolarização do Menem. Porque uma crise no governo do Fernando de la Rúa, que era um cara do Partido Radical, partido histórico da Argentina, dá uma crise tremenda, com retenção da poupança das pessoas nos bancos, como aconteceu com o Collor aqui, e as pessoas vão para a rua. Eu fui 3 vezes na Argentina nessa crise, em 2001, até a queda no fim do ano do Fernando de la Rúa, que renunciou 2 anos depois de estar no governo. O que se via nas ruas da Argentina, Conde? Muita pessoa, muita gente idosa, muito aposentado fazendo protesto. Eu acompanhei vários no Centro Histórico de Buenos Aires. Então, a presença dos aposentados, ela é historicamente muito relevante na política da Argentina. Tem gente que se surpreende, mas como? O que os velhinhos estão fazendo na rua? Não, eles sempre estiveram na rua. E eles agora vão para a rua de novo na quarta-feira, com a possibilidade, Conde, de ter um confronto mais intenso com a polícia do Milei. Apanharam da polícia, feio, né? Os aposentados. Isso é muito forte simbolicamente. Você acha que mexeu na estrutura da Argentina esse manifesto em que teve violência do Milei? E agora para quarta-feira, você acha que o jogo está virando ali? Muita gente dizendo que o Milei tá embocando agora num processo difícil, né? O que você acha? Conde, o que acontecer na quarta-feira agora pode ser decisivo para a manutenção, para a preservação dessa estrutura de poder que esse cara montou. Uma estrutura que tem apoio de governadores, por incrível que pareça,
que tem apoio da velha direita do Macri, por exemplo, que tem apoio dos radicais, esse que eu falei, que era do partido do Fernando de la Rua, que era um partido considerado de centro-direita ou centro-esquerda, dependendo do jeito que se vê, né? Apoio desse grupo do Partido Radical, e ele pode perder esse suporte com a força das ruas. Então, aquilo que a gente estava falando aqui, Conde, qual é a nossa força para ir para a rua aqui no Brasil? É uma questão muito séria a ser considerada. Qual é a nossa força? Agora, na Argentina, essa questão não existe, essa dúvida não existe. Eles estão certos de que eles têm força para ir para a rua. Então, quarta-feira, vai acontecer de novo em Buenos Aires uma grande manifestação, certamente com poder de abalar o governo do Milei. Moisés, por que você acha que no Brasil a gente não tem essa presença forte dessa camada da sociedade de aposentados e tudo mais que tem na Argentina? Que falta alguma coisa aqui para a gente? Conde, agora há pouco, o 247 publicou um texto do Boaventura dos Santos, né? Português, sociólogo, um pensador importante das esquerdas, e ele aborda, mesmo que não seja o tema central do artigo, ele aborda, se procurar pelo nome dele, vocês vão achar, ele aborda essa questão da não militância, do não ativismo dos jovens no Brasil, como acontece em outros lugares. Vamos dizer assim, bueno, isso é uma crise mundial da juventude. Não, não é. Tu pode ter um distanciamento da política formal, institucional, como é dada até hoje. Política de partido, de representação, isso eles não estão muito próximos dessas estruturas. Mas os jovens continuam ativos na Argentina, na Bulgária, na Hungria, na França, em tudo que é lugar. Aqui no Chile, nós tivemos agora há pouco, né, grandes manifestações. Então, por que não acontece no Brasil? O Brasil é um caso particular que merece, sim, já merece uma tentativa de análise do que aconteceu aqui. Vamos dizer assim, bueno, enfraquecimento dos sindicatos, com a tal reforma trabalhista, que foi uma cacetada na organização sindical. Os sindicatos são, historicamente, renovadores de lideranças. Né? Começa pelo Lula lá nos anos 70. Tu tem aqui o livro Dutra aqui em Porto Alegre, tu tem vários estados, aí em São Paulo, no ABC, né? Lideranças de esquerdas com renovação a partir de base sindical. Tu tem movimento estudantil. Né? Onde é que está o movimento estudantil? Isso é uma pergunta que tem que fazer. O movimento estudantil brasileiro é fazendo... gigante, né? O movimento estudantil secundarista no Brasil parece que tem 40 milhões de filiados. É uma coisa absurda, assim. Uma coisa impressionante. Sim, tu tem desde o secundarista, que na ditadura era muito vinculado à direita, no movimento secundarista, mas tu tem o movimento o universitário da Uni. Lindbergh Faria, o grande cara, a grande voz das esquerdas hoje, do lado da mulher dele, da Gleisi Hoffmann, foi presidente da Uni. Ele era uma expressão política nascida com origem no movimento estudantil. Dizer, bueno, o que está acontecendo com o movimento estudantil? É uma pauta para ser analisada agora, não daqui a 10 anos. O que está acontecendo com o movimento estudantil? Por que a Uni, quantas vezes, quando tu entrevistaste o presidente da Uni, que as últimas com presidente mulheres, quantas vezes? Poucas vezes. Eu não me lembro de ter entrevistado. Não, pois é, eu vou sugerir que a tua produção faça essa tentativa de conversar com dirigentes da Uni. Eu tentei, há uns anos atrás, não conseguia. Então, tu tens esvaziamento dos DCEs. Então, tu tens um déficit, Conde, muito grande de presença, de força física, de vitalidade física de jovens que nos ensinaram desde 68. É assim que funciona. Vamos tentar fazer essa inflexão aqui, certamente. Já, produção, vamos fazer isso, hein? Vamos trazer todo mundo para cá. Esse público, justamente dos secundaristas da Uni, né? Tá presente do debate, está mais presente, e está aqui com a gente, né? Está aqui com a gente fazendo essa discussão sobre o país de maneira frequente. Olha, o Zibin Meirelles está dizendo, Conde, Moisés é um grande comentarista. O Moisés é um grande jornalista, comentarista. Eu sou fã do Moisés há bastante tempo.
Eu quero aproveitar, tem duas perguntas para você na sequência aqui. A Terezinha Marques está dizendo: fui dirigente sindical por 10 anos e fui traída lindamente por um vice que se tornou perpétua. Por uma vice que se tornou... O Pô, vice no Brasil é um caso de o polícia, né? vice. Vice no Brasil não é mole. Zé Carlos Faria: o poder de mobilização da direita não pode ser desprezado. Vi de marchas da família com Deus pela liberdade que motivaram e apoiaram o golpe de 64. Você tem toda a razão. Mas eu acho que é curioso, né? Realmente a gente não pode subestimar, mas que foi um velório a céu aberto ontem em Copacabana foi. Por que o Malafaia fala o que quer e nada acontece? Pergunta 1. E a pergunta 2 é do seu outro artigo maravilhoso, que é a entrevista do Bolsonaro pro Flow, né? E aquele rapazinho do Flow, ele é muito fraquinho, né? Ele não conhece nada, tal, de política. E aí ele deixou de fazer uma pergunta para o Bolsonaro que eu quero que você explique para a gente, porque foi uma confissão, né? Aquilo ali foi uma confissão do Bolsonaro. Fala para a gente, por favor. Conde, primeiro, questão do Malafaia. O Malafaia é um cara que tem um poder imenso, um poder de base religiosa, da Assembleia de Deus, e é difícil tocar nesse cara. Se ele fosse uma pessoa comum, por tudo que ele já disse em cima de um caminhão, publicamente, diante de uma multidão, sobre o Supremo Alexandre de Moraes, ele é um cara que, no mínimo, tinha que ter sido já denunciado por Ministério Público e deveria ser transformado em réu hoje. Né? O Malafaia é um cara que diz o que quer, porque ele tem o poder de milhões de pessoas que são seguidoras dele na igreja dele. Então, essa é uma resposta meio óbvia que eu estou dando. Não se alcança o Malafaia agora, porque talvez mais adiante pode ser alcançado, porque ele tem um poder que poucos têm, que é o poder da base religiosa. Né? A outra questão da entrevista de semana passada desse rapaz com o Bolsonaro. Eu escrevi um texto, né, a respeito disso aí. O que faltou nessa entrevista? O Bolsonaro, em determinado momento, dá uma resposta para ele sobre por que saiu do Brasil e não passou a faixa para o Lula, fugiu para o Brasil, ele fugiu para os Estados Unidos. Por que ele fez isso? Porque ele tinha um pressentimento de que ia acontecer alguma coisa errada com ele. Né? Então, e aí fica um pressentimento, tem até a palavra, agora não estou me lembrando qual é a palavra que ele usa de que ia acontecer. E aí ele dá toda uma argumentação de que ele dá a entender que ele poderia ser caçado aqui dentro pelo novo governo e tal, mas qual é a lógica dessa história dele? Então, ele, na verdade, ele foge por causa do 8 de janeiro. E o rapaz, o Flow, ele não pergunta para o Bolsonaro, que dá essa resposta genérica, assim, de que ele foi por causa desse pressentimento. Que pressentimento era esse e por que ele ia entrar numa enrascada no Brasil se ele ficasse? Ele não fez essa pergunta. Aí por que ele não fez essa pergunta, Conde? Porque nós estamos falhando muitas vezes como jornalistas em relação à postura desses caras. É isso que está acontecendo. Né? Essa é uma pergunta clássica do jornalismo que eu aprendi na Gazeta do Alegrete, né, na adolescência, que é o porquê. O cara te diz alguma coisa, te dá uma informação, ele te passa alguma coisa relevante, né, e tu tem que fazer, sim, uma sequência de porquês. Está aí um mestre do jornalismo, Altamir Borges, que sabe disso. O porquê é a pergunta mais básica do jornalismo. Por que que tu achou que tinha que fugir? Porque teve um pressentimento. Essa pergunta não foi feita. O Altamiro faria. Mas aí também aí já é covardia citar o Altamiro. Ai, ai. Altamiro Borges, bem-vindo. Liga o teu áudio liga o teu microfone para dar um bom dia, uma boa tarde para gente aqui. Altamiro, você faria essa pergunta para o Bolsonaro? Por que ele teve? Eu peguei aqui no finalzinho, estava entrando, estava querendo saber que pergunta que era, inclusive. Não, a história. Fala para ele, conta essa história para ele rapidinho, Moisés. Não, como é o nome do moço? O Igor do Flow, o Igão. O Igor fez uma pergunta para o Bolsonaro sobre o motivo dele ter saído do Brasil e não ter passado a faixa para o Lula, que na verdade o que ele fez foi fugir, né? Ele fugiu do Brasil. E esse
O rapaz deixou a pergunta do Bolsonaro, a resposta pendurada, e não perguntou por que o Bolsonaro achava que estaria, Miro, ferrado. Foi isso, essa palavra, Conde. Ele disse que se ele ficasse, ele estaria ferrado no Brasil. E aí o cara pula para a história dos atentados ao Lula e o Alckmin e o Moraes. Ele pula, ele Punhal deixa verde aquela amarelo. resposta dependurada quando a resposta era uma tentativa do Bolsonaro, dele mesmo, né, fazer uma conexão de fuga com o golpe do 8 de janeiro. Né? Eu fugi porque eu tive um pressentimento de que eu seria ferrado. Mas como ferrado? E aí essa pergunta não foi feita. É isso que nós estamos falando aqui. E eu fiquei muito angustiado, fiquei pensando, mas como é que pode? Então, uma pergunta, por que Ô, Bolsonaro Moisés, ficaria deixa ferrado? eu te falar. Assiste a entrevista do Flow com o Haddad, que você vai ficar mais angustiado ainda. Ele não faz nenhuma pergunta relevante, realmente. Enfim, eu achei que foi muito ruim. Você viu o Haddad nesse podcast, o Altamiro? O Haddad ele funciona bem quando ele é pressionado, sabe? Eu gosto do Haddad quando ele vai na Globo News, que ninguém me ouça aqui, né? Porque daí os jornalistas da Globo News malham ele e ele cresce, ele vai crescendo. E eu acho que fica bom essa química. Moisés Mendes, meu querido, Um abraço, um abraço. muito Doutor bom. Moisés, Boa semana para grande você. abraço, mestre. Tudo Abração bom? pra Vamos você, seguir aqui. Obrigado,